Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado é o deputado estadual Daniel Vilela. Foi eleito vereador em 2008 com mais de 8 mil votos. Eleito deputado estadual em 2010 com mais de 36 mil votos. Deputado, muito obrigado pela presença. A gente começa perguntando para o senhor, que é um PMDBista aí, histórico, né? É filho de Maguito Vilela, também histórico PMDBista. Eu pergunto para o senhor, acabou a aliança PMDB-PT? Maria, primeiro dizer que a minha idade não me permite ainda ser um histórico, mas com muito orgulho tem aí já uma história dentro do partido e acho que a gente tem dado a nossa contribuição aí para o PMDB. Eu acredito que não. Acho que essa aliança, ela ainda, inclusive para o pleito de 2014, pode acontecer. Daqui até o dia da convenção, até o mês de junho, eu acredito que muitas outras questões estarão envolvidas para o fim ou não dessa aliança partidária. De toda forma, no segundo turno, havendo candidatura dos dois partidos, eu acredito que nós estaremos juntos, porque hoje nós somos oposição ao atual modelo de gestão administrativa do Estado de Goiás que está aí. Então isso nós estamos nos convergindo. Agora eu acredito que, e torço e farei todo o esforço possível dentro das minhas possibilidades e da minha competência para que o PMDB e o PT caminhem junto a partir de julho, já no primeiro turno. Que questões são essas que poderiam fazer os dois partidos estarem juntos? Bem, a gente percebe que há uma discussão nacional na aliança entre o PMDB e o PT. Muitos estados estão tendo aí dificuldade para a aliança no primeiro turno. E o PT sempre deixou muito claro a prioridade em eleger a presidente Dilma. E com isso transferindo os palanques regionais para os partidos aliados. E com certeza a pauta de Goiás hoje já existe no plano nacional em relação ao partido, ao PMDB e ao PT. E provavelmente isso continuará em discussão aí até o momento definitivo, que serão as convenções do mês de junho. Né? Deputado, a maioria fala nessa questão que o senhor acabou de dizer, que PT e PMDB podem ir separados no primeiro turno e se juntariam lá na frente nesse hipotético, vamos assim dizer, segundo turno. Não é arriscar demais, não. Eu já vi, por exemplo, o deputado estadual Samuel Belchior, que preside o partido em Goiás, e o deputado Rubens Ottoni, federal do PT, que esteve aqui no Hoje de Frente com o Poder, admitirem que as rusgas de uma campanha podem afetar uma aliança lá na frente. O senhor não acha que é arriscado, não? Não, eu acho que de fato isso acontece. Algumas feridas acabam não se cicatrizando. Mas eu acredito que eu também tenho aí uma convicção de que é muito prejudicial para um projeto eleitoral essa divisão. Goiás tem um histórico que é preciso ser relembrado, é preciso olhar o passado para que a gente não erre agora no presente e trazendo consequências para o futuro. Nenhuma eleição nos últimos anos aqui em Goiás teve alteração no segundo turno. Quem ganhou no primeiro, quem concluiu o primeiro turno em primeiro lugar, foi o vencedor no segundo turno. Portanto, a gente percebe que as alianças no segundo turno, elas não têm significado na decisão do eleitor para o segundo turno. Eu disse isso, inclusive, para a executiva do PT e para outros partidos. Essa história de apoiar depois do segundo turno, ou nós já vamos ter ganho a eleição, ou nós já podemos ter perdido a eleição. Talvez seja tarde demais. Tarde demais e uma aliança ou um apoio que não trará resultado nenhum para o segundo turno, como aconteceu nos últimos pleitos. Por exemplo, em 2010, o candidato Vanderlan Cardoso teve quase 20% dos votos, apoiou a nossa candidatura do ex-governador Iris Rezende. No segundo turno. Nós tínhamos uma diferença de 8 pontos no primeiro turno em relação ao atual governador. Ele nos apoiou e reduzimos um pouco apenas, não o suficiente para ganhar a eleição no segundo turno. Eu acredito que os votos dos candidatos que não vão para o segundo turno, eles acabam indo na mesma proporção da votação dos candidatos que foram para o segundo turno.
Então isso é um histórico em Goiás e precisa ser observado por nós da oposição. Por isso, é a minha defesa por uma união da oposição já no primeiro turno. Talvez seja tarde demais. Mas parece que ninguém volta atrás, ninguém está disposto a discutir essa aliança. O PT parece que não abre mão da candidatura de Antônio Gomide. O PMDB também se diz um partido com capilaridade muito grande para poder abrir mão dessa cabeça de chapa. E aí? Eu acho que nesse primeiro passo, o prefeito Antônio Gomide, ele tem legitimidade. É um grande prefeito, muito bem avaliado, muito bem votado. Representa um partido a nível nacional muito grande e eu acho que o partido tem razão em defender a sua candidatura. Da mesma forma que o PMDB também tem aí 2 pré-candidatos, mas um partido que tem o maior número de prefeitos no estado de Goiás, o maior número de vice-prefeitos, de vereadores, então, portanto, também tem legitimidade para pleitear essa candidatura. Nós teremos até junho para uma definição, seja ela qual for, e aí uma decisão madura entre os pré-candidatos que possam entender e observar aquele que naquele momento da convenção tem um potencial eleitoral melhor e definirmos independente de partido. Eu acho que isso é que precisa ser entendido. Aquele que tiver quantitativamente melhor posicionado nas pesquisas, aqueles que qualitativamente tiver uma projeção mais positiva no cenário eleitoral, deve ser o candidato, independente de qual partido seja. Essa é a minha opinião e é o que eu vou defender até a nossa convenção. O senhor está confiante, mas muitos PMDBistas e petistas não estão tão confiantes assim. Prova disso é que setores do PMDB já defendem que o partido entregue os cargos que tem na Prefeitura de Goiânia. O que o senhor acha disso? Eu acho que quando se faz uma aliança no processo eleitoral, a gestão indo bem ou não, é preciso estar ao lado, até para tentar auxiliar e pensando na cidade para que possa resgatar uma boa gestão. Portanto, eu acho que o PMDB tem a obrigação de fazer o que vem fazendo, a sua parte dentro da administração, dando a sua colaboração, principalmente nas pastas que ocupam, poder aí desempenhar um bom papel, aquilo que é a obrigação das suas funções dentro da prefeitura. Então, eu acho que não é deixar os cargos da prefeitura que vai resolver qualquer problema político e, mais ainda, podendo até trazer prejuízo para a capital. Eu acho que nós não podemos pensar dessa forma, temos que pensar no município e na aliança que foi estabelecida lá atrás. Na alegria e na tristeza, precisamos caminhar juntos. PMDB e PT, se forem separados, isso não favorece a base aliada estadual? Com certeza, não só o PMDB e o PT, mas até o candidato Vanderlan Cardoso, do PSB, também faz parte da oposição. Eu acho que o melhor seria, de fato, a união de todos. E acho que é prejudicial e que favorece o nosso adversário, o atual governador Marconi Perillo, que passa por um momento de desgaste como nunca houve, ocupando a cadeira de governador. Tem um governo hoje que a gente percebe que a sua avaliação não consegue melhorar, que encontrou um teto, mesmo com toda a movimentação midiática do governo, com lançamento de obras, com investimento de recursos federais, não tem conseguido deslanchar na aprovação da população goiana. Então a gente percebe aí uma convicção muito grande do povo goiano, uma cristalização no pensamento do povo goiano, da necessidade de mudança, de alternância de poder. E acredito que só a oposição tem condição de promover essas mudanças que precisam acontecer no nosso Estado. Nosso Estado hoje não tem capacidade de investimento, fica dependente de recursos internos e externos para fazer qualquer tipo de investimento no Estado. É um Estado inchado, é um Estado clientelista que fica aí já noticiado no Brasil inteiro há muitos anos como um Estado que tem o maior número de comissionados do Brasil, que tem os comissionados menos qualificados do Brasil. Isso não é eu que estou dizendo, a pesquisa do IBGE já demonstrou. E a oposição, tendo a oportunidade de governar Goiás, precisa estabelecer uma administração gerencialista, que possa promover o mérito na ocupação dos cargos de chefia, que possa dar oportunidade
para muitos funcionários de carreira que têm condição, que têm competência, qualificação para ocupar esses cargos, mas estão aí encostados e subordinados a chefes que não têm a qualificação necessária. É preciso estabelecer um novo padrão de administração pública em Goiás para que possa resgatar a capacidade de investimento do Estado, porque acho que esse é o principal problema de Goiás. Nós não temos como falar em investimento em nenhuma área se nós não tivermos a capacidade de investimento. Isso requer uma gestão aí de redução de despesas, né, de aumento de receita, para que ele possa promover aí as mudanças necessárias no Estado. Deputado, uma boa gestão municipal influencia no candidato, no desempenho do candidato apoiado por aquele prefeito? Por exemplo, vamos pegar as principais cidades, Anápolis, Goiânia e Aparecida. A boa gestão nessas cidades pode favorecer o candidato apoiado por esses prefeitos? Com certeza, e ao contrário também. Uma má administração pode prejudicar qualquer candidatura. Nessas três cidades, qual é a avaliação que o senhor faz? Anápolis parece que avaliza bem o então prefeito Antônio Gomide. Aparecida também com o Maguito Vilela, que é o pai do senhor. E Goiânia com Paulo Garcia? Eu acredito que é lógico que isso pode influenciar, mas isso não é decisivo. Até para ter como exemplo, todas as pesquisas de avaliação mostram que em Goiânia, o prefeito Paulo Garcia não tem tido uma boa avaliação. Mas, ao mesmo tempo, o governador Marconi Perillo talvez tenha sua pior avaliação no estado de Goiás, aqui dentro de Goiânia. Então, não é qualquer tipo de administração que vai ser decisiva para a eleição. Além das particularidades de cada município, o atual governador Marconi Perillo nunca ganhou uma eleição para governador na cidade de Aparecida. Ele ganhou apenas como candidato a senador. E por quê? Provavelmente porque sempre prometeu muito e entregou pouco para a cidade. Tem uma dezena de obras que estão paradas em Aparecida. Ao contrário, em Anápolis, ele sempre teve uma boa avaliação. E com a administração do prefeito Antônio Gomide, a gente tem percebido que hoje esse domínio que o governador Marconi Perillo tinha em Anápolis já não tem mais. Que hoje, de fato, a administração do prefeito Gomide está tão bem avaliada que ela é capaz de influenciar na decisão eleitoral do povo de Anápolis. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, deputado. A gente percebe que os oposicionistas, e aí PMDB, PT, o próprio PSB, trabalham sempre com a possibilidade de que o atual governador vai estar no segundo turno. O senhor acredita nisso também? Porque é aquela história que você tem que buscar o passado para enxergar o presente, ter uma visão lúcida da política. Geralmente todo governo polariza. Todo governo ele tem aí um percentual eleitoral que acaba levando a essa polarização. Por isso, talvez, que aconteçam essas manifestações de todos os candidatos de oposição, já imaginando um cenário nesse sentido. Agora, estão acontecendo muitas surpresas políticas, né? Ano passado nós tivemos manifestações populares que de uma hora para outra tirou uma presidente da República que tinha 80% de aprovação e colocou com 30%, sem nenhum fato maior que pudesse contaminar a imagem da presidente Dilma. Então, de fato, as coisas, a política ela não tem tido aí uma definição exata, matemática, mas eu acredito pessoalmente que até pelas últimas pesquisas que têm sido noticiadas pelos veículos de comunicação, que é um fato que o governador Marconi Perillo, com seus 16 anos aí ocupando o poder, ele tem um grupo que acaba seguindo ele no processo eleitoral e um percentual que provavelmente estará levando ele a polarizar essa eleição. Muito bem, só um minutinho, deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no programa o Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na empresa.